mostrar algo que é do nosso conhecimento de forma alguma, mas é por saber que em tantos anos atrás não existiria a sombra de uma possibilidade de nós estarmos aqui hoje reunidos. Até quem diga que não tinha jeito, olhar para uma família onde todos estavam numa festa, onde todos estavam buscando, a alegria da carne, a alegria do prazer momentâneo. Mas hoje eu louvo ao Senhor e começo a dizer devagarzinho, porque eu creio que o que disse em Atos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tudo vai acontecendo devagarzinho. Você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Todos os dias você pode dizer. Glória a Deus. Precisa você dizer no dia que o último membro da sua casa se converter. Você não precisa dizer nesse dia não. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai dizendo devagarzinho, que você vai atraindo isso para você. Aleluia. Porque Deus vai vendo o seu esforço. Deus vai vendo que pregar dentro do seu lar não é fácil. Falar da palavra de Deus dentro do seu lar é muito difícil. É muito complexo. As pessoas irão notar muito mais você do que o que você está dizendo. E no momento em que você vacilar, é o primeiro momento onde elas vão pegar essa situação e jogar isso na sua cara e dizer que você não está certo em nenhum momento de falar da palavra do Senhor para ele e que você não tem até a moral de poder falar isso. O crente, ele é, por muitas vezes, pego de surpresa por situações que vão tirar a sua paz, por situações que o vão tirar da graça, mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você perseverar dentro do seu lar, os seus familiares irão notar que apesar de você vacilar algumas vezes e eles quererem jogar isso na sua cara, Deus está olhando do céu e vendo que a sua luta não tem sido fácil. E não é por você e nem pelos seus atos que vão fazer eles se converterem, porque a palavra de Deus diz que não é pelo esforço, que não é pelas batalhas, que não é pelo suor, mas é pelo meu Espírito. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Amém? Não queria ficar diferente dos irmãos, e nesta ocasião eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Salmos, também, capítulo 121. Livro de Salmos, capítulo 121. Vamos ler um trecho da palavra de Deus nesta noite e refletir sobre um tema que é de real necessidade do nosso contexto, que nós estamos inseridos. Um tema onde por muitas vezes está muito presente nos nossos púlpitos. Um tema onde ultimamente nunca foi tão pregado, nunca foi tão falado, falar daquilo que está mexendo com a mente do próprio homem. Então nesta noite eu queria propor aos irmãos falar disso que eu tenho para os irmãos. Até hoje pela manhã eu estava pedindo a Deus algo para falar nesta noite, para que não viesse somente aos irmãos, mas para que todos aqueles que estão aqui, compondo a vizinhança desse condomínio, pudessem escutar. E é isso que nós queremos, que você escute e que você seja agraciado no raio de todas essas casas que aqui se encontram. Amém? Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará
a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, o texto que hoje foi lido nesta ocasião para ser ministrado é um texto que por muitas vezes nós o notamos nos círculos de orações, onde as irmãs se levantam para pagar aquele voto e dizer: eu tenho um texto para ser lido, e esse texto é esse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a irmã diz isso como forma de agradecimento. Por muitas vezes nós notamos isso nos círculos de orações. Esse texto por muitas vezes é lido muito nas ocasiões de agradecimento. Também é um texto que cabe muito bem para a ocasião de hoje, onde o nosso primo, ele é aquisitivo e ele tem muitos bens, e a gente agradece a Deus por isso, e a gente vê que Deus tem prosperado, que Deus tem aberto a porta. Por muitas vezes nós acompanhamos e a batalha foi grande, não foi fácil. Tem gente que chega e pensa e diz: as coisas estão melhor para ele, as coisas estão melhor para fulano e para mim não está. Muitas vezes ninguém sabe do que a pessoa passou, do que a pessoa viveu, de quanto foi necessário gastar o joelho para que hoje um sonho fosse concretizado. Na verdade, as pessoas não se dão o trabalho nem de sonhar. Na verdade, as pessoas não se dão o trabalho nem de colocar em prática, nem de colocar no papel o que elas querem. As pessoas vão fechar o ano de 2015 sem ter tratado, no final do ano de 2014, quais seriam os projetos a serem realizados. Muitas vezes o que as pessoas querem é se deitar, dormir, acordar e viver a mesma rotina de sempre. Se você não sonha, você não é ninguém, irmão. Se você não sonha, você não é aquele que vai conquistar tudo aquilo que você tem planejado, porque você não tem sonho. As pessoas irão olhar para você e vão dizer: para onde é que você está indo? Aí você vai pegar e dizer para ela: eu estou indo para qualquer lugar. E esse lugar vai servir para você, porque você não tem sonhado. E aquele que não tem sonhado, ele, qualquer lugar para ele serve. Para onde ele vai? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, tá bom, porque ele não sonha. Qual é a diferença para ele que faz? E por muitas vezes nós olhamos as pessoas que estão se dando bem na vida e nós notamos que aquelas pessoas, elas estiveram conosco na batalha. E o que não é que nós temos que fazer? Nós devemos agradecer a Deus por isso. Nós devemos dizer para nós mesmos que é Deus que está fazendo e que Deus vai fazer nas nossas vidas também. Mas eu olho para um salmista que está me dizendo no versículo 1: de onde me virá o meu socorro? Irmãos, esta palavra, este versículo, antes do versículo 2, porque as coisas começam muito ruim. O salmista, ele está em dúvida, ele não sabe de onde vem o socorro dele, ele não sabe de onde vai vir a solução para o problema dele, e ele fica se indagando: de onde vem o meu socorro? As coisas só vão começar a melhorar no 2º versículo, que aí ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas hoje eu vejo o salmista, não era o salmista Davi, não era o salmista Nadab, não era o salmista Eliasibe, não era nenhum desses salmistas, era um salmista desconhecido. Não se sabe o escritor do salmista do 121, mas uma coisa se sabe: parecia muito ser aqueles peregrinos que saíam de Israel, irmão Davi, e eles peregrinavam, querendo chegar nas montanhas de Jerusalém e adorar ao Senhor no templo. E aí eles dizem, vão caminhando e vai ficando cansado. Esse salmista aqui, porventura, ele poderia ser as pessoas que moravam nas regiões circunvizinhas de Jerusalém. E esse salmista, que nós não sabemos o nome, esse salmista anônimo, ele estava a peregrinar, querendo ter contato com o templo do Senhor. Aí a palavra de Deus diz que ele por um momento se sente cansado, porque quem eleva os olhos para os montes é quem estava olhando para baixo. Quem eleva os olhos para cima é quem estava olhando para baixo. Quem eleva os olhos para cima é quem não estava olhando para baixo, mas estava olhando para frente, mas sabendo que lá em cima teria a solução para alguma coisa. E quem está olhando para baixo é uma pessoa que está se questionando de onde vem o socorro dela. Uma pessoa que olha para baixo, é lógico que ela vai dizer: de onde me virá o meu socorro?
é um problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nunca em toda a história o homem não sabe de onde vem o socorro dele. Estamos vivendo dias em que o homem não sabe de onde vai vir o socorro dele. Aleluia. Você vai olhar para o homem e vai dizer, tanto faz como tanto fez. Mas no momento do aperreio ele vai dizer, eu não sei para onde eu devo ir. E aí ele se encontra como o salmista, que está a peregrinar, que está tentando chegar em Jerusalém, nem sabendo se vai chegar ou não, ele sabe. Mas aí ele está dizendo, eu não sei de onde vem meu socorro. Me diga você de onde vem meu socorro. De onde vem o meu socorro? E o homem não sabe. Ei, se você saber de uma coisa, saiba muito bem que o corpo de bombeiro está ali. Você liga para o telefone 193 e eles vão bater na sua porta dizendo, você pediu socorro? Aí você vai dizer, eu pedi. Aí o socorro vem. Aí você sofre um acidente, você liga para o 192, vem o SAMU, os socorristas. Aí ele diz assim, você pediu socorro? Eu pedi socorro. Mas uma coisa eu digo para os irmãos nesta noite, o homem não tem necessitado de socorro físico. O homem não tem necessitado de socorro em suas situações cotidianas do dia a dia. O homem tem necessitado de um socorro. Quereis saber qual é o socorro? Quereis saber qual é este socorro? Eu lhe digo, o homem está precisando de um socorro na sua alma. E é Jesus, o único que trará esse socorro. É verdade, aleluia. Oh, glória a Deus, Glória a Deus. E aí você percebe que há uma mudança de linguagem, onde o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quando ele está olhando para os montes, é porque ele sabe que lá em cima pode haver a solução dele. A solução dele poderá vir de cima, porque ele estava peregrinando, ele estava caminhando, ele estava tentando chegar em Jerusalém. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que o monte era local de adoração em Samaria, mas que o local de adoração em Israel era o templo, e tudo ficava em cima. O templo ficava nas montanhas do alto de Jerusalém, e Samaria já era montanha também. E aí você me pergunta, o local onde nós encontramos a Deus é um local de difícil acesso? Tem que ter lá em cima, tem que ir peregrinar mais, tem que gastar as pernas para poder chegar lá? Não, irmão, é só você continuar olhando para cima. Aleluia. É só você continuar olhando para cima e não olhar para baixo. Porque se você olhar para baixo, você só vai conseguir enxergar areia, pedra, pedregulho, obstáculos que não irão lhe levar à presença de Deus. Mas se você continuar olhando para o céu, você vai ver que o socorro é certo, que o socorro é correto, que o socorro ele não tarda. O socorro ele vai chegar primeiro na sua vida, como você não imagina. E hoje nós estamos vivendo tais dias em que o homem não sabe de onde vai vir o socorro dele. Aleluia. Nós vivemos numa tricotomia, algo que nós chamamos na adjacência do ser humano, de corpo, alma e espírito. O corpo nos traz o relacionamento com os nossos seres. O corpo nos traz as sensações e a veracidade de todos os nossos sentidos. É através do nosso corpo que a gente tem o perfeito funcionamento do tato, do paladar, da visão, da audição. É pelo corpo que nós sentimos tudo isso. O espírito, aquele que nos leva a Deus, aquele que nos traz, o espírito vem do grego pneuma e do hebraico ekua, que quer dizer sopro divino. Espírito quer dizer sopro divino. Nós temos o espírito, aleluia, porque Deus formou o homem do barro e soprou em suas narinas. Mas nós temos a alma também, e é esta que eu quero falar com vocês nesta noite. A alma que portanto tem sido afligida. E a própria Bíblia, pelo profeta, pelo pregador e pelo sábio Salomão, ele diz tudo aquilo que você tem absorvido, de modo a tempo certo você pega para si. Salomão diz isso. Salomão está querendo dizer, olhe,
é o seguinte: a alma é a própria psique humana, a alma é a própria mente, a alma é aquela que você faz pensar, a alma é aquela, todos os seus pensamentos estão dentro da sua alma, todos os seus pensamentos, toda a sua forma de agir, todo o seu modo operandi dentro do seu cotidiano, aquilo que você tem planejado, os próprios sonhos que você tem colocado na sua vida, estão dentro da sua alma, estão dentro do ser de sentimentos, porque a alma ela se divide em 3 faculdades: aquela sensitiva, aquela volutiva e aquela da emoção. Aquilo que eu sinto, as minhas emoções e o meu sentimento e as minhas vontades. E eu digo para vocês, irmãos, a alma do homem nunca esteve tão doente, a alma do homem nunca sofreu tanto como nos dias que nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, você às vezes se pergunta, numa lutazinha que aparece, de onde me virá o socorro? E aí você não nota que Deus esteve com você durante todos os momentos. Às vezes algo precisa acontecer para você enxergar a Deus. O que dizer de Isaías no capítulo 6, Aleluia. Onde a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, e vi o rei, e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono após a morte do rei Uzias. Então Isaías só conseguiu olhar para o Senhor depois que Uzias morreu. Porque a Bíblia fala que o rei Uzias era um rei mau, era um rei que queria tomar o lugar do sumo sacerdote, é um rei que teve o atrevimento de entrar no Santo dos Santos, mas que com a graça de Deus ele foi fulminado. E assim Isaías disse: foi necessário que Uzias morresse para mim poder ver a Deus. Eu lhe pergunto nesta noite: o que é necessário morrer para que você veja a Deus? O que é que tem lhe afligido para que você possa levar a sua visão até Deus? E muitas coisas precisam morrer ainda na sua vida. Você precisa abandonar muitas coisas para você ver a Deus. Você não pode, do jeito que você está, continuar e dizer que está vendo Deus em sua plenitude, porque eis que eu te digo, você não está. Mas no momento em que você se decidir e dizer que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e passar a abandonar aquilo que você tem feito, que é do desagrado do Senhor, você vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto Aleluia. E sublime trono. Aleluia. Glória a Deus. Na realidade, irmãos, a nossa mente ela já tem uma predisposição a querer enxergar as desgraças. Uma fase do nosso cérebro chamada de fase descendente, ela quando se coloca, muitas pessoas, e todas essas pessoas estão sorridentes na plateia, e uma pessoa está com a cara fechada, o seu cérebro, a sua visão, ele será transportado para a pessoa que está com raiva, porque nós somos movidos de sentimentos super normais. Nós estamos a todo momento querendo saber o que é desgraça, querendo saber o que é coisa ruim, querendo saber aquilo que nos tira o nosso foco. E o entretenimento nunca foi tão forte contra o homem. Hoje em dia, o seu filho tem todos os aparelhos tecnológicos possíveis que lhe afastam de um verdadeiro diálogo. Hoje em dia, o seu filho, ele tem tanta coisa para auxiliar. Hoje mesmo, a menina disse lá do canto, lá do trabalho, que ela acompanha o filho dela por um aplicativo, né? Então parece que está sendo um controle remoto. Daqui a pouco vamos aderir aos chips, e daqui a pouco nós vamos abandonar os diálogos, porque nós vamos falar com nossos filhos só do celular, ele estando no quarto dele e nós estamos no nosso. O diálogo não pode faltar, a visão de Deus não pode sair. Aleluia. O homem não pode se entreter com as coisas que o afastam de Deus. Ele deve permanecer igual o salmista. O salmista teve uma dúvida, ele disse: de onde me virá o socorro? Mas depois ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. É verdade. Aleluia. Nós temos uma predisposição, irmãos, a querer enxergar aquilo que vai suprir as nossas necessidades momentâneas, em desacordo com o que Deus tem planejado realmente para as nossas vidas. Mas permaneça no caminho onde você deve andar, que é a boa e palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia, ela é muito correta.
para todos os nossos caminhos. Em muitos momentos, o homem, onde nós pensávamos que o homem estava perdido em toda a história, o homem não está tão perdido quanto ele está hoje. Nós olhamos para a história e vimos famílias que eram nômades, vivendo em sociedades arcaicas, vivendo em momentos onde você percebia que essas pessoas elas não tinham para onde ir. Elas pegavam todos os seus familiares e elas andavam errantes por desertos, por montanhas geladas, por cantos onde se tornaria os locais mais inóspitos, os locais de mais difícil sobrevivência. E essas pessoas pegavam as suas famílias e para ali elas iam, mas elas sabiam que elas só iam parar onde elas encontrassem água, onde elas encontrassem comida para se estabelecer. E se ali acabasse, elas iam de novo. Essas famílias não estavam perdidas. Por um momento nós vimos em toda a história famílias se mudarem, mas essas famílias não se mudaram porque elas não tinham para onde ir. Essas famílias se mudaram porque elas foram vítimas da guerra. Essas famílias, inclusive o povo de Israel que foi perseguido pelos nazistas, eles saíram de onde eles estavam e foram perseguidos até os confins da terra. Isso também foi promessa de Deus, mas isso não era por eles não saberem onde eles não queriam ir, como é os problemas de hoje. É porque eles não tinham uma escolha, mas eles sabiam que onde tivesse água, que onde tivesse terra, ali eles iriam estabelecer. Mas o homem hoje, ele tem terra, ele tem água, ele tem comida, ele tem alegria que ele pensa que é alegria, mas não é. Ele tem família, ele tem tecnologia, ele tem auxílio, ele tem o socorro físico, ele tem tudo que o homem criou, mas ele não tem a solução, o socorro verdadeiro. E eis que eu digo para todos os que estão escutando esta palavra: o seu socorro, ele vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Por muitos momentos nós enxergamos pessoas aflitas, pessoas que não sabiam por onde caminhar, pessoas que só conseguiam olhar para frente porque não tinham opção. A Bíblia fala que José, ele sonhava. José, ele viu o feixe de trigo dele. E entre o feixe de trigo de José estavam todos os feixes, incluindo todos os seus irmãos e todos os feixes do seu pai e da sua mãe. E José via nesse sonho que os feixes se encurvavam diante do feixe dele. E aí ele disse isso para a família dele, porque José sonhava, porque José tinha um canto de onde seguir. José poderia até dizer: rapaz, eu não estou nem entendendo o que é que esse sonho pode dizer, mas uma coisa eu digo, eu continuo sonhando. E aí José outra vez teve um sonho. Todas as estrelas e todos os elementos solares e todo o elemento lunar se curvando diante da estrela de José. E o que é que os irmãos fazem com ele na primeira oportunidade que José tem? Coloca ele dentro de uma cisterna. Coloca José para quê dentro de uma cisterna? Quem é colocado numa cisterna não tem a visão preenchida por um alto e sublime trono, porque o que você consegue ver é a areia do lado, é a areia do outro, porque você está no buraco. E os irmãos de José queriam isso. Ele sonha, ele consegue enxergar além. Vamos ver se ele vai conseguir enxergar dentro de uma cisterna. Mas mal sabem eles que a cisterna que José estava era para mostrar que um dia ele seria governador do Egito. Eu não sei qual é a cisterna que estão colocando você, mas uma coisa eu digo: vão querer tampar a sua visão momentaneamente. Mas uma coisa eu digo a você, meu querido e meu amado irmão, nesta noite: você vai enxergar o além, mas não é com seus olhos físicos, é com os olhos da fé. Eu queria convidar os irmãos para se pôr de pé nesta noite, para que nós venhamos a orar, para que nós venhamos a pedir a Deus que o Senhor, Ele faça coisas lindas em nosso meio, com a nossa visão, com a nossa alma. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome daquele que nos dá a visão. Aleluia, eu creio, Pai. Aleluia. Bendito seja
o nome daquele que nos faz enxergar o verdadeiro socorro. Glória, aleluia. Bendito seja o nome daquele que nos faz caminhar por caminhos que hoje nós não entendemos, mas que esses caminhos nos trarão o verdadeiro socorro que vem do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome desse Deus que tem trago paz para os nossos lares. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê a visão verdadeira, que tire a dúvida de onde vem o nosso verdadeiro socorro. Aleluia. Que tire de nós a dúvida, a incerteza, o caminho onde nós achamos que não nos conduz até o Senhor. Porque a tua palavra diz que o que o Senhor está fazendo hoje nós não entendemos, mas que servirá de glória para o futuro. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, a enxergar o verdadeiro caminho a ser trilhado. Ensina-nos, Senhor, que apesar de toda a mídia querer tirar o nosso foco, nós permanecemos fiéis, porque a tua palavra diz que é o Senhor, eis que cedo venho, e venho sem demora. Senhor, ensina-nos a ter uma visão semelhante à tua, uma visão de fogo, uma visão que enxerga, uma visão de discernimento, uma visão que nos fará enxergar o verdadeiro conhecimento da tua palavra, uma visão que João viu, que o Senhor tinha olhos como que de fogo, na sua cabeça tinha muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão o próprio Deus. Da sua boca saía uma aguda espada. Era assim que o Senhor tratava, e é assim que o Senhor trata com as nações, com vara de ferro, para mostrar que o Senhor é Deus, porque da sua coxa e nas suas vestes tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nos dá visão, Jesus. Nos dá visão, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Visão que vem do céu. Que aquele que está escutando essa palavra agora, que neste momento eu convido todos os seus filhos que aqui estão, Jesus, a fazer essa oração, a sentir que neste momento pode ter alguém no canto de uma parede, depressivo, doente com as doenças desse século, pessoas que têm poder aquisitivo, pessoas que tiveram tudo na vida, pessoas que acham que foram completadas, mas que quando completaram os seus sonhos espirituais, não sabem mais o que fazer, porque não conseguiram mais tratar metas para este ano. Jesus coloca novos sonhos para o próximo ano, coloca novos projetos a serem realizados para o próximo ano, Jesus. Tira este homem do canto da parede, limpa as lágrimas que estão nos olhos dele, derrama da tua graça. Oh, glória a Deus. Tira o cativeiro, tira esta prisão. Não é a prisão Alcatraz, a prisão mais segura do mundo. Não é a prisão que nós temos aqui a 15 quilômetros, a prisão de segurança máxima federal de Mossoró. Não é essa prisão. Não é a prisão Carandiru, não é a prisão de Bangu. É a prisão que este homem está tendo na alma, Jesus. Neste momento, como profeta de Deus, nós declaramos a libertação deste homem, nós declaramos a libertação dessa mulher. Jesus, quebra as correntes agora. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Visita o teu filho. Visita o teu filho, Jesus, nesta noite. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Não pode ir, papai. Tem gente dentro desse condomínio aqui que está escorado dentro da parede. Oh, glória. Tem gente dentro desse condomínio aqui que está precisando ouvir isso aqui agora. Ei! Você que está escutando, Jesus está do seu lado, Jesus está do seu lado, Ele é onipresente, Ele preenche todo o seu ser, e Ele está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando, quebra, Jesus. Sim, meu Pai. Neste Glória a momento, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
com todos os ministros que aqui estão, Jesus, Aleluia. com as mãos levantadas, Senhor. Oh, glória Nós a Deus.